Porque é o único que pode te levar ao arrependimento. E assim que os fariseus se levantavam contra Jesus, eles falaram: você está expulsando demônio, é no poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Jesus falou: opa, peraí, só um minutinho, falar de mim vocês podem até falar, é pecado, viu? Pode falar, mas não fala do Espírito Santo não, senão vocês estão fechando a porta para a graça. Porque quando eu expulso um demônio, é pelo poder do Espírito Santo. Quando eu curo um enfermo, é pelo poder do Espírito Santo. Eu estou o tempo todo mostrando para vocês, sem o Espírito Santo vocês não entram no céu. Sem o Espírito Santo não tem arrependimento, é Ele que convence vocês. Então, irmãos, aqui a gente vê que Israel colheu, plantou e colheu sua própria ruína. E terceiro lugar, para a igreja do Senhor, a morte de Estevão representou liberação. Para um, coroação, para outro, condenação, e para a igreja do Senhor foi liberação, amém? Desde Pentecostes, irmãos, os judeus pregavam basicamente para os judeus, eles pregavam para os judeus, para o povo de Deus. Mas depois da morte de Estevão, sabe o que aconteceu? Saulo, que era um perseguidor da igreja, ele liderou ainda mais aquela perseguição e não teve saída, irmãos. A igreja precisou liberar, sair para fora, precisou se espalhar, e eles começaram a pregar fora de Jerusalém, começaram a pregar em Samaria, começaram a pregar até os confins da terra. E o povo romano, aquele império romano, ninguém abriu tanto caminho pelo mundo como eles, e a igreja começou a usar aquilo. Irmãos, não tiveram escolhas, era o Espírito Santo movendo dentro da igreja, e o Espírito Santo mandou eles o seguinte: agora vocês não vão pregar só para judeu não, vocês vão pregar para os gentios, que sou eu e é você. Se não fosse a morte daquele homem, irmãos, talvez não chegaria até aqui. Olha como é que são os desígnios de Deus, os caminhos são extremamente mais elevados que os nossos. E em quarto lugar, para Saulo, que é a mesma coisa de Paulo, a morte de Estevão representou, sabe o que? Salvação, amém? Para aquele homem, representou a salvação. E lá em Atos 7:58, presta atenção, é o que nós tínhamos lido: as testemunhas deixaram os mantos de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Irmãos, aquilo foi muito marcante na vida de Paulo, porque não foi à toa. Mataram Estevão, arrancaram a roupa dele, jogaram aos pés dele ali, de Saulo. Tipo assim, dando um recado: Saulo, agora é contigo, vai lá, acaba com esse povo. Nós fizemos a nossa parte, não teve jeito, mas agora é você. E aí Paulo, irmãos, aquilo ficou marcado na cabeça dele. Eu quero que você leia comigo Atos 22, olha o próprio Paulo futuramente falando desse acontecimento. Atos 22, o versículo 17. Glória a Deus. Eu vou ler para você: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. Amém? Irmãos, aquilo ficou incrustado na mente de Paulo. A morte daquele homem mexeu muito com ele, porque Paulo era um homem acostumado a amedrontar os outros, mas aquele homem não mostrou nenhum temor, nenhum medo. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca desperdiça o sangue dos seus justos. Nós ficamos sabendo que durante o congresso o irmão morreu, o irmão Francisco, e por causa de uma perseguição religiosa. E até o Cirilo falou: olha, Deus, vamos confiar em Deus, Ele não desperdiça o sangue dos seus santos, amém? Irmãos, a oração de Estevão e a morte dele foram usados pelo Espírito Santo para preparar Paulo para aquele encontro que ele teria com Jesus. E Paulo estava indo perseguir cristãos certo dia, e ele viu aquela mesma glória que Estevão tinha visto, e ele viu a luz de Jesus no caminho dele, e quando ele viu aquela luz, ele decidiu obedecer. E eu quero te dizer uma coisa: talvez você esteja pensando: pastor, mas então quer dizer que nós vamos ter que morrer por Jesus? Irmãos, eu creio que Deus chama alguns para morrerem. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? E ele perguntou 3 vezes, ele falou: Jesus sabe que te amo. E a Bíblia resume: Jesus perguntou isso porque sabia o tipo de morte que ele teria. Irmãos, tem pessoas que têm um destino assim, não vejo com maus olhos, pelo contrário, são pessoas que talvez você nem vai ver lá no céu, viu?
Sabe por quê? Elas vão estar tão perto de Deus, porque é um povo tão santo, irmãos, tão santificado. Você vai vendo essas igrejas perseguidas, é um outro tipo de cristianismo. Não tem tempo, não tem meia conversa, não tem palavra jogada ao vento, porque existe uma perseguição. Irmãos, não devemos pedir para Deus nos livrar, devemos pedir para Deus nos encher com o Espírito Santo. Então Deus não chama todos para serem mártires, mas Ele chama todos para serem sacrifícios vivos do Senhor, amém? Você tem que morrer diariamente para Jesus, não tem conversa, isso aí não tem como fugir. Essa aí é o Espírito Santo que vai te perseguir, amém? Ele vai pegar no seu pé. Então a gente tem que morrer para o pecado e para o mundo. E para finalizar, eu lembrei de uma história. Em 1948, um missionário chamado Jim Elliot. Esse homem, ele foi pregar numa tribo indígena no Equador. E ele escreveu no seu diário, que foram descobrir esse diário futuramente. Olha o que ele escreveu: Senhor Jesus, eu não quero ter uma vida longa, mas uma vida plena, assim como a tua. Olha o que esse homem disse, irmãos. Amém? Quantos teriam coragem de dizer isso? 2 anos depois ele escreveu o seguinte. Olha o que ele escreveu: eu não posso achar estranho, se Deus quiser levar ainda na mocidade aqueles que eu teria deixado mais tempo aqui na terra. Eu sei que Deus está povoando a eternidade, e eu não posso limitar a Deus, achando que Ele vai levar para o céu somente as pessoas idosas. Irmãos, no ano de 1956, 8 anos depois, assim como aconteceu com Estevão, Jim Elliot, juntamente com 4 amigos deles, missionários, eles foram povoar o céu, a eternidade, porque eles foram mortos por aquela tribo indígena que eles foram pregar para eles. Irmãos, isso prova que os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos. A gente não sabe de nada, por isso que a gente tem que viver na dependência do Espírito mesmo. Isso prova também que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue de Estevão foi a semente para a igreja crescer. Hoje, irmãos, muitos dessa tribo são cristãos, nasceram de novo. Sabe por quê? Porque os filhos daqueles missionários, eles entenderam o recado, e eles foram lá na tribo, no lugar onde eles morreram, e eles falaram do evangelho para aquele povo da tribo. E principalmente eles chegaram e falaram: olha, estamos aqui para oferecer o perdão. Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo.